Meus amados, graça e paz, uma boa noite a todos. Graças a Deus por mais um privilégio de estar aqui com vocês e compartilhar a palavra do Senhor. Eu convido, sem delongas, sem demoras, você para abrir o texto sagrado no Evangelho segundo Marcos. Nós iremos iniciar a nossa leitura no versículo 11, certo? Marcos, capítulo 11, versículo de número 11, e a nossa leitura, ela vai ser concluída no versículo de número 26. Marcos, capítulo de número 11, do versículo 11 ao versículo de número 26. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Vamos mais uma vez a Deus em oração, queridos, pedir a assistência poderosa do Espírito. Pai amado, nós estamos diante da Tua palavra santa, e o nosso supremo objetivo neste momento é glorificar Jesus Cristo, o Filho. E nós só podemos fazê-lo com a assistência poderosa do Teu Santo Espírito. Por isso queremos rogar humildemente que o Espírito Santo, neste exato momento, esteja instrumentalizando a palavra, a comunicação, a mensagem, alcançando assim cada coração que aqui se encontra.
Edifica a tua igreja na verdade, pois a tua palavra é a verdade. E se porventura entre nós estiver alguém que ainda não foi alcançado pela tua graça, que o Senhor esteja acrescentando novos convertidos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Sou muito grato a um amigo pastor Cleiton, que na época do seminário, em 2006 para 2007, o Rubens sabe muito bem quem é, pastor Cleiton, me apresentou alguns livros, aliás, me apresentou um autor cujas obras me influenciaram bastante, o Eugene Peterson. E de lá para cá eu não parei mais de ler as obras em português do Eugene Peterson. E até hoje sou muito influenciado. Aqueles que me conhecem, sabe? Aqueles que me conhecem mais intimamente, que estão trocando ideias sobre livros, sabem que o Eugene Peterson faz parte da minha espiritualidade cristã, porque muito contribui, trazendo profundas verdades. E eu gostaria de trazer à baila aqui, à guisa de introdução, um pensamento do Peterson. Um pensamento que eu considero muito chocante. E nós iremos pensar introdutoriamente sobre ele. Salvo engano, esse pensamento está no livro Espiritualidade Subversiva. Eugene Peterson diz o seguinte: as indulgências do catolicismo romano, práticas abomináveis na Idade Média, não chegam aos pés do que é praticado no quintal dos evangélicos. Eu vou repetir. As indulgências do catolicismo romano, práticas abomináveis na Idade Média, não chegam aos pés do que é praticado no quintal dos evangélicos. O que é que Eugene Peterson está querendo comunicar? Qual é o pensamento? Qual é a ideia? O que é que ele está querendo dizer? Eu acredito que o ponto de contato aqui e o ponto em comum, para depois nós entendermos a diferença, é a extorsão em nome da fé. Porque, amados, no primeiro caso, catolicismo romano, as indulgências, Idade Média, no primeiro caso, os fiéis pensavam na eternidade. Por exemplo, Tetzel, o emissário do Papa Leão X, a fim de ter ou trazer dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, ele saía dizendo o seguinte: tão depressa o vosso dinheiro caia no cofre, a alma de um parente ou de um amigo subirá ao céu. Então as pessoas contribuíam, as pessoas colocavam as suas moedas com essa melodia de Tetzel: tão depressa cai a vossa moeda no cofre, a alma de um amigo ou de um parente subirá ao céu. E a preocupação das pessoas era com o destino eterno. Havia aqui um engano, havia um ludíbrio. Isso era absurdo. Contudo, os fiéis inocentes, digamos assim, eles estavam pensando no céu. Mas quando a gente
faz uma análise do que é praticado no quintal dos evangélicos, ou seja, quando nós olhamos para o panorama evangélico, e aqui eu gostaria de deixar bem claro, o neopentecostalismo, porque o evangelicalismo, ou a instituição evangélica é predominantemente neopentecostal, levando em consideração até que o Brasil hoje é um país neopentecostalizado. A proposta dos líderes e as promessas não é olhando para as coisas eternas, não é olhando para o destino da alma de um ser humano, mas simplesmente é uma proposta ou uma promessa que se limita ao aqui e agora. Enquanto que no primeiro caso, a preocupação era com o destino espiritual e eterno, no segundo caso, a preocupação é com o destino da empresa. Porque, como diz a filosofia evangélica, pequenas empresas, grandes negócios. Então assim, a promessa é a seguinte: se você contribuir, se você tiver fé, se você investir no reino, se você fizer isso com fé, então você vai prosperar, seus problemas serão resolvidos. E aí muita gente entra pelas portas de muitas igrejas com essa esperança numa prosperidade aqui e agora, esperança que se limita ao destino dos negócios, da família, do bem-estar. Por esta razão é que o que é praticado no quintal dos evangélicos supera o que foi praticado outrora no catolicismo romano. Porque os fiéis aqui estavam pensando no desespero de uma alma que porventura queimasse no inferno para todo sempre. Mas os que aqui se encontram não estão preocupados com isso. A propósito, quando se fala em céu e inferno, isso é algo desesperador, porque as pessoas não gostam disso. As pessoas querem construir o reino aqui, morar por aqui mesmo e viver por aqui mesmo e ponto final. Agora, pense comigo no seguinte: quando o ponto é extorsão em nome da fé, parece-me que isso é hereditário. E acrescente, colocando entre aspas, parece-me que é uma maldição hereditária. A nossa fé é uma fé judaico-cristã, certo? Nós temos essa estrutura de fé judaico-cristã. Nós cremos no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Aí vem o cristianismo, toma a sua configuração, ou ganha a sua configuração católica, apostólica, romana, vem um protestantismo. Estamos aqui hoje e há um fio que liga tudo isso. Por que eu estou dizendo que há um fio que liga tudo isso? Porque quando nós olhamos para o presente contexto nosso, quando voltamos um pouquinho mais atrás para a história, Idade Média, as indulgências, e quando nós nos reportamos para o contexto do primeiro século, especialmente o contexto no qual Jesus estava inserido com os seus seguidores, nós podemos concluir fazendo um trocadilho à luz do pensamento de Eugene Peterson, que o que é praticado no quintal dos evangélicos não chega aos pés do que era praticado no átrio dos gentios. Quando nós lemos a passagem de Marcos,
capítulo de número 11, a partir do versículo 11, nós somos introduzidos ao templo, num primeiro momento. Você vai ver, analisando o texto, que Jesus tem que sair, porque já era tarde, mas no outro dia ele volta para o templo, e vocês sabem o que é que acontece. Quando Jesus é introduzido novamente ao templo, nós somos introduzidos com ele ao átrio dos gentios, um lugar que estava reservado somente e especialmente para a adoração a Deus. Contudo, eles transformaram os sacerdotes do templo, os funcionários do templo, transformaram o lugar de adoração num meio de extorsão. O lugar reservado para a oração foi transformado num antro de negócios lucrativos. Isto em nome da fé em Deus. É bem verdade, amados, que o texto que nós lemos, a passagem que foi lida, ela não se resume e não se limita à ação de Jesus dentro do templo. Até porque o texto que antecede o que acontece no templo é a passagem da figueira que é amaldiçoada. E o texto que sucede a passagem do templo contém instruções e orientações de Jesus sobre como os discípulos devem andar e caminhar. Agora é importante nós entendermos que não são textos desconectados. Há uma conexão do texto que antecede com o texto do templo e com o texto que vem em seguida, depois. Porque a narrativa da figueira, que é amaldiçoada por Jesus, é uma parábola que dramatiza o que está acontecendo e o que vai acontecer no templo. A passagem que vem em seguida, quando Pedro diz: mestre, vê a figueira, e aí Jesus leva o assunto para questões mais práticas, essa passagem faz um contraste com os sacerdotes da época. Vocês devem viver dessa maneira, porque eles não vivem dessa maneira. Então nós temos aqui uma ligação entre a primeira porção, a segunda porção, que é o foco central, e a terceira porção. Temos tudo ligado. Mas voltemos a nossa atenção para a ação condenatória de Jesus no templo. Por que é que Jesus, por exemplo, vira a mesa dos cambistas, como está aqui registrado no versículo número 15? Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. E aqui se estabelece um problema. Jesus quebra, literalmente quebra aquele negócio. O negócio para de tal maneira que eles tramam a morte de Jesus. Precisamos matá-lo, porque senão a gente não tem mais grana no bolso. Amados, apesar do dilúvio, o Zé perguntou se eu tinha dado chapinha no cabelo. Tenha cuidado, não dê chapinha no cabelo não, pode molhar. Por que Jesus é levado a esse ímpeto de santa ira justa aqui no templo? E aqui eu gostaria de destacar duas notas elucidativas para nós entendermos melhor o porquê desse comportamento de Jesus.
A primeira nota de esclarecimento é a seguinte: a exploração aos pobres. Quando Jesus chega no templo, Jesus percebe automaticamente, aliás, isso já era uma constatação desde sempre, mas neste caso aqui nós temos o clímax de tudo. Jesus percebe uma exploração. Os pobres estão sendo explorados. E a informação do texto nos leva a chegar a essa conclusão, porque no versículo 15, mais uma vez voltando ao versículo 15, Marcos faz questão de registrar que Jesus, ele expulsa os que estavam comprando e vendendo e derruba as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. O templo funcionava como um local de sacrifícios, como vocês já sabem. E qual era a oferta sacrificial de um pobre? Uma pomba. Então nós temos os cambistas que estão trabalhando para os sacerdotes. Os sacerdotes estão patrocinando os cambistas. E os cambistas precisam dar lucro. E como é que os cambistas davam lucro? Vendendo pombas por preços exorbitantes. E quando um pobre chegava com um pombinho, imediatamente uma autoridade religiosa olhava e dizia: esse pombo está com defeito. Então, se a autoridade religiosa dizia que o pombo estava com defeito e que Deus não ia aceitar aquela oferta, o pobre teria que desembolsar para comprar do cambista, que estava sendo patrocinado e legitimado pelo sacerdote, a fim de que sua oferta fosse aceita. Então havia aqui uma exploração muito clara. Há um crime social aqui, e a maioria era pobre. E eles estão ganhando às custas dos mais pobres. E abre um parênteses aqui. É sempre assim. Sempre quem sai perdendo nessa história são os mais pobres. Por exemplo, nos jogos de azar, quem é que aposta mais? Os mais pobres. Por quê? Porque querem ficar ricos. Há um crime social nisso. Os mais pobres são os que mais apostam. No caso aqui do contexto religioso acontece a mesma coisa. Os mais pobres, eles estão mais preocupados. E eles querem investir o que dá, para que possam viver uma vida pelo menos aceitável diante do Senhor. As igrejas neopentecostais se alimentam dos mais pobres, não é dos mais ricos. Os R$2, os R$10 que tem no bolso do mais pobre, eles levam. O mais rico, ele não dá, porque ele não tem necessidade. Mas o mais pobre, quando escuta o pastor dizendo assim: essa moeda, a última moeda que você tem no bolso, os únicos R$10 que você tem aí, se você der, se você crer, você vai prosperar, ele dá. É um crime social, hoje em dia também. Uma exploração sobre e contra os mais pobres. Fecha parênteses. Exploração aos mais pobres. Segunda nota elucidativa. Por que dessa reação de Jesus? Obstrução à adoração. Aquele lugar estava reservado para a adoração. Adoração de quem? Dos gentios. Lembrando que nós estamos no átrio dos gentios. E era a maior parte do templo. Se você enxergar assim de cima a estrutura do templo, você vai ver que o átrio dos gentios era enorme.
depois vinham das mulheres, depois dos judeus, depois dos santos, do santo dos santos, e etc. Mas Jesus, com os seus discípulos, está numa feira. E essa feira que for estabelecida está atrapalhando a adoração dos gentios. É tanto que Jesus vai dizer aqui no versículo de número 17: e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No caso, todos os povos aqui, para os gentios, para os que são de fora, eles precisam adorar, mas vocês estão obstruindo a adoração. E aí, Timothy Keller faz um comentário bem interessante aqui em cima desse texto, em cima desse entendimento. Ele diz assim: imagine o barulho do pregão da Bolsa de Valores. Acrescente a isso o barulho de centenas de animais. Aí ele diz assim: e pensar que esse era o lugar onde os gentios deveriam encontrar a Deus por meio do silêncio, da reflexão e da adoração. Esse era o lugar onde os gentios tinham a possibilidade de, por meio do silêncio, da oração, da meditação, encontrar-se com Deus. Mas não tinha como meditar, não tinha como orar, era uma feira. E aí Jesus, ele vira tudo. Considerando essas duas notas elucidativas, eu gostaria de acrescentar só mais uma informação. A figueira que Jesus amaldiçoa é o último dos milagres realizados em Marcos. Ao todo são 18 milagres no Evangelho segundo Marcos. Esse é o último. Porque isso é um milagre. Quando Jesus amaldiçoa a figueira e ela vai secar, aqui no versículo 21, você pode ver comigo. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Isso é um milagre. Só que é um milagre negativo. O último dos milagres é um milagre negativo. Quando Jesus, portanto, chega no templo e acaba com o negócio, e quando você olha para esse milagre negativo, Jesus amaldiçoando a figueira, e sendo a figueira uma ilustração do templo, Jesus está comunicando algo. E eu posso concluir que é razoável que Jesus está dizendo o seguinte: a brincadeira com Deus acabou. Uma das verdades, talvez para mim a maior, que o texto está comunicando é a seguinte: a brincadeira com Deus acabou. Acabou a brincadeira. Vocês não levam Deus a sério, vocês não estão levando Deus a sério, e eu estou dizendo para vocês que a brincadeira com Deus acabou. Posto isso, considerando isso como verdade que emana do texto, e observando a passagem que nós temos diante dos nossos olhos, eu gostaria de destacar alguns pontos. O primeiro deles: com Deus não se brinca de promessa sem cumprimento. Com Deus não se brinca de promessa
sem cumprimento. Voltemos para a figueira. Jesus está caminhando para o templo e ele sente fome. De longe ele avista uma figueira. Antes de qualquer dúvida, é bem verdade que o próprio Marcos vai dizer que Jesus não encontra fruto porque não era tempo, não era a estação do figo. Entre mentes, é bom nós entendermos o seguinte: mesmo não sendo tempo, segundo os estudiosos, algumas figueiras davam o seu fruto mesmo fora do tempo. Ademais, na botânica do Oriente Médio, o que vinha primeiro era o fruto, depois, no caso da figueira, depois as suas folhagens. Perceba que quando Jesus está andando, ele vê uma figueira que tem folhas. Versículo 13: vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Porque aqui é uma lógica: se tem folha, tem fruto, porque o fruto vem primeiro, então deve ter fruto. Ora, Jesus sabia que não tinha. É o Deus encarnado, onisciente. Mas essa passagem aqui, esse fato está aqui porque ele vai lançar luz sobre o templo. Isso é necessário que aconteça. Quando Jesus se aproxima e só encontra folhas, ele amaldiçoa. Dr. William Hendricks faz o seguinte comentário: a figueira prometia muito, mas não fornecia nada. J.C. Ryle vai dizer que essa figueira aqui é uma parábola teatralizada sobre o templo. Por quê? Porque o templo é como a figueira. Promete muito, mas não cumpre nada. Quando eles olham para o templo, o que é que eles enxergam? Aquela folhagem bonita. Deve ter algum fruto. Sabe aquela arquitetura? Gente entrando e saindo. Deve ter alguma coisa boa. Sacrifícios. Tudo funcionando. Mas quando Jesus chega no templo, Jesus encontra uma figueira infrutífera. E não se esqueçam que o povo de Israel, no Antigo Testamento, era comparado, em algumas ocasiões, a uma figueira infrutífera. E aqui está Jesus fazendo essa aplicação. Temos aqui uma religião que não produz fruto. Promete, mas não cumpre. O templo prometia, mas não cumpria. Por exemplo, o templo prometia que no átrio dos gentios haveria adoração, mas não cumpriam. E com Deus não se brinca de promessas sem cumprimento. Jesus chega e vê que a promessa não se cumpre em absolutamente nada. Ele diz: a brincadeira acabou. Diante desse fato, irmãos, uma aplicação bem prática para nós. Como igreja local, nós somos uma promessa para o mundo. E precisamos ter muito cuidado
para não sermos apenas uma promessa. Precisamos ser uma promessa em cumprimento. Carregamos a promessa de sermos o sal da terra. Será que somos? Se o sal perder o seu sabor, só servirá para quê, irmãos? Carregamos a promessa de sermos a luz para os que estão em trevas. Será que nós estamos iluminando? Carregamos a promessa de sermos um lugar que recebe pecador e anuncia o Evangelho. Será que somos essa igreja? Carregamos a promessa de levar o Evangelho para o mundo. Será que estamos cumprindo com a promessa? Carregamos a promessa de sermos verdadeiros adoradores, a fim de convocar os povos para a adoração. Será que estamos adorando a Deus em espírito e em verdade? Irmãos, diante dessas perguntas, tomara que a resposta seja positiva. E na verdade a resposta tem que ser positiva. Sabe por quê? Porque nós não somos os sacerdotes do templo. Nós somos os discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus dão fruto. Se nós somos igreja de Deus, corpo de Cristo, nós não somos promessa sem cumprimento. Nós somos uma promessa em cumprimento. Por causa de quem? De nós? Não, por causa do próprio Jesus. O que é que Jesus diz, por exemplo, em João, capítulo número 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim e eu em vocês, vocês darão fruto. E aí ele conclui: sem mim nada podeis fazer. Se nós estamos em Cristo, nós não somos uma figueira infrutífera, nós somos uma árvore que dá bons frutos. Por causa de quem? De nós? Não, por causa de Jesus Cristo, por causa da graça de Deus que nos alcançou. Esse povo vivia na perspectiva da lei somente, mas nós vivemos na perspectiva da graça somente. Produzimos fruto porque a graça de Deus nos alcançou. Cumprimos, não por causa da nossa palavra, mas por causa da palavra que nos alcançou. Agora, se você não está em Cristo, cuidado, porque com Deus não se brinca de promessa sem cumprimento. Segundo ponto a ser destacado: com Deus também não se brinca de hipocrisia religiosa. Observe comigo o versículo de número 11. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Não é aqui que Jesus vai condenar as ações do templo, ou o que funciona dentro do templo. Não é nesse momento, mas no primeiro momento, quando Jesus entra, e aqui eu quero mais uma vez citar o Dr. William Hendriksen. Jesus, ele faz uma vistoria panorâmica, diz o Dr. William Hendriksen, de modo que nada escapa ao seu alcance.
Assim, as impressões que ele recolhe o levarão às ações no dia seguinte. Jesus observa, ele recolhe as impressões, nada escapa ao seu olhar. Bom, isso aqui é sério. Como diz um ditado, uma pulga preta em cima de uma mesa de mármore preta, numa sala escura, numa noite sem lua, o Senhor vê. Uma pulga preta em cima de uma mesa de mármore preta, numa sala escura, numa noite sem lua, o Senhor vê. Ele perscruta, ele investiga, ele penetra, ele encontra tudo que está no recôndito da nossa alma, do nosso ser. Ele vê o que se passa pela igreja. Quando a gente vai lá para Apocalipse, ele passeia pela igreja, ele conhece tudo. Eu sei que vocês são assim, assado. Tenho, porém, contra vocês isso. Jesus está dentro do templo, ele observa tudo, ele captura tudo. Nada escapa ao seu alcance. E aqui o que Jesus percebe é óbvio. Esse templo é como uma figueira que encobre a sua falta de fruto com a beleza da sua folhagem. Isso é hipocrisia. A máscara cai. William Barclay diz que Jesus está condenando a confissão de fé sem prática. É isso que Jesus está condenando. Hipocrisia religiosa. E sabe, amados, cada um de nós tem a tendência de se revelar sim, assim como velado. Velado com o quê? Com a hipocrisia da religião. Qual seria o ponto para nós? Tenhamos muito cuidado, irmãos. Tenhamos muito cuidado para não caminharmos como hipócritas religiosos. Devemos levar Deus a sério. Porque nós temos a cara de pau de passar o verniz da religião para encobrir uma falsa espiritualidade. Nós temos isso. Esses homens aqui estavam insistindo nisso. E Jesus desvela, revela, abre, escarafuncha tudo. Sobra nada. Sabe as motivações dos corações. É interessante aqui, isso é bem irônico aqui no texto, que quando Jesus diz aqui assim: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. No caminho para Jerusalém, a maioria passava por Jericó. E Jericó era um lugar muito perigoso, onde os assaltantes estavam escondidos em cavernas, em sepulcros, para assaltar os peregrinos. Se escondiam. E aqui Jesus está dizendo: vocês estão escondidos na casa de Deus. Vocês estão se escondendo no templo. Seus ladrões. Daqui a pouco a gente enfatiza melhor esse ponto. Mas sobre a hipocrisia religiosa, se cada um de nós tem essa tendência, o que fazer?
devemos fugir da hipocrisia religiosa. Como? Deixa eu tentar ser claro. Quando nós pecamos, ou percebemos que a nossa espiritualidade está em falência, geralmente nós corremos para a oração como um meio de se proteger. Já parou para pensar nisso? Porque assim, esses homens, eles estavam mexendo com o sagrado. E eles estavam tão imiscuídos com o sagrado que, por exemplo, ficar orando, isso era uma maneira de se justificar. Lembram dos homens que subiram ao templo? O fariseu que não foi justificado, ele estava se escondendo por trás de quê? Das práticas espirituais, como oração. Senhor, graças te dou porque eu oro assim, porque eu jejuo. Um conselho: não se esconda por trás da oração. Se esconda por trás do Cristo que orou por você ao Pai. Eis a grande diferença. Não se esconda por trás do jejum. Tem gente que peca e diz: eu vou fazer uma campanha de jejum. Jejuar. Não sabe nem muito bem o que significa isso, mas vou jejuar. E isso parece que serve como algo redentor. Eu vou me redimir. Eu vou me cobrir. É o Adão no Éden que tem a artimanha de se cobrir, porque ele está nu, em vergonha diante de Deus. Ele coloca folhas e Deus não aceita. É você que providencia? É você que vai se cobrir? Não, eu que vou lhe cobrir. Eu que vou lhe cobrir. Deixe as folhas de lado, os arbustos da religião, e se cubra com o sangue de Jesus. Você pode assumir diante dele: Senhor, eu tenho uma capacidade, eu tenho um potencial de ser um hipócrita, mas eu quero, com a minha hipocrisia, me esconder, não por trás dos arbustos, mas por trás da cruz. Até porque, irmãos, não seria exagero dizer que Jesus morreu também para salvar hipócritas religiosos. Você é hipócrita? Em alguma medida você é. Em algum grau você é. Lembro daquela história Tem muitas versões, né? O irmão chegou para o pastor assim, disse: pastor, não vou não para a igreja mais não, porque isso tem hipócrita. Ele disse: mas cabe ainda você, meu irmão. Ainda cabe. Só tem hipócrita, pastor, não suporta. Mas a gente suporta você também, meu irmão. Você também é mais um. E Jesus morreu justamente por você. O problema é que esses homens aqui não reconheciam nada. As vestes sacerdotais eram suficientes. Suficiente é o sangue de Jesus sobre nós, que nos cobre de todo pecado, e a nossa esperança é que a nossa vida está oculta em Cristo Jesus. Nós estamos escondidos nele. Se cubra com Jesus, se cubra com a justiça. Você que é injusto, o que é que eu faço? Não se esconda no templo, se esconda naquele que é maior do que o templo, em Jesus Cristo. Ele vai lhe vestir com a justiça dele. Embora você não seja justo. Veja como isso é profundo. A W. Pink tem uma reflexão em cima de... no livro Os Sete Brados do Salvador na Cruz. Ele fala sobre a justificação pela fé. E aí ele cita o exemplo de Esaú, de Jacó, que se vestiu de Esaú para receber a bênção. E aí ele diz que o crente é como Jacó, que se veste de Cristo, embora não seja Cristo. Se veste de Cristo e o Pai abençoa.
O Pai só vai abençoar você se você estiver vestido, não com a hipocrisia da religião, mas com a verdade de Cristo Jesus. A brincadeira com Deus acabou, porque com Deus não se brinca de promessa sem cumprimento, com Deus não se brinca de hipocrisia religiosa, e em terceiro e último lugar, amados, com Deus não se brinca de comercialização da fé. Bem, o ponto aqui é claro: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Lembram de que eu falei do caminho de Jericó? Um caminho perigosíssimo. Quem não for assaltado lá vai ser assaltado aqui. Veja que a mensagem é muito dura. Além disso, Jesus está dizendo: vocês são piores do que eles, porque vocês estão assaltando em nome de Deus. Eles nem sequer conhecem o que vocês sabem da lei, mas vocês, seus ladrões. Isso é tão forte que eles ficam dizendo assim, os chefes dos sacerdotes, versículo 18, e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, porque Jesus acabou com o negócio, a negociata extremamente lucrativa dos sacerdotes, que usavam os cambistas para os seus próprios fins. Como o tempo já se foi, deixa eu adiantar aqui. Duas aplicações bem práticas para nós. Devemos denunciar os mercadores da fé. Ah, mas nós não somos Jesus. Sim, somos Jesus não. Mas nós falamos debaixo da autoridade de Jesus. E nós seguimos Jesus. Jesus denunciou, os apóstolos denunciaram. E nós seguimos a doutrina dos apóstolos. Seguimos a mesma linha. Isso é ético, denunciar os ladrões. Isso é certo. Isso é bíblico. Não somente é ético, é certo, mas é bíblico. Pastores por aí que estão furtando, roubando, ladrão. Tiver a oportunidade de denunciar, denuncie, ladrão. Explorando os mais pobres. Ai de vós, é ladrão. Isso em nome de Deus, ladrão. Temos prazer nisso? Não, temos uma profunda tristeza. E é com profunda tristeza que denunciamos. Porque o nome de Deus está sendo desonrado por esses homens. São ladrões. Vocês não têm nada a ver com um bom pastor. E aí lembram que Jesus diz em João capítulo 10: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ele está falando de quem? Desses caras. Se aplica ao diabo? Sim, também. Porque o diabo está por trás de tudo isso. Mas, no contexto, isso se aplica aos líderes. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Ele estava falando dos sacerdotes, dos escribas, dessa cúpula religiosa. Aí ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Vocês não dão a vida pelas suas ovelhas. Vocês pegam a lã da ovelha de vocês para sobreviverem e para enriquecerem. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E aqui vem a segunda aplicação, aproveitando o ensejo. Temos que denunciar
esses mercadores da fé. Mas isso não é o principal. Temos que anunciar, sobretudo, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele nos deu de graça a fé. Não cobrou absolutamente nada. Estávamos em dívida com Ele, Ele pagou. Não precisamos de barganha com Deus. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto o quê? A graça e a fé. Eles estão aqui mercadejando a fé. E Jesus não, Jesus está ofertando fé, sem querer nada em troca. Precisamos anunciar esse Cristo, que veio para dar vida em abundância, veio para dar fé de graça, salvação de graça, vida abundante de graça, não cobra nada, não vai lhe fazer o mal, não, Ele é o bom pastor. É tanto que nos versículos seguintes, quando Pedro lembra, Jesus vê a figueira que amaldiçoaste, secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Deixa eu só rapidinho aqui. Há um debate aqui sobre o significado desse texto, porque para a maioria o monte aqui significa dificuldade, e muitos comentaristas dizem isso, um problema, enfim. Até mesmo quando um rabino ele conseguia interpretar algo da lei que era muito difícil, aí alguém dizia assim: removeu uma montanha. Isso aqui era um dito popular. Só que tem uma linha que acredita que Jesus está se referindo ao templo também aqui. Se você tiver fé e disser a este monte, porque o templo ficava no monte, retira-te daqui e lança-te ao mar. A ideia é que Jesus está destruindo esse sistema aqui e lançando tudo de água abaixo. As coisas podem se combinar, já que o templo era um tropeço, era um problema. Removam esse problema. E aí como é que vocês devem viver? Vocês devem viver em oração, vocês devem viver com fé, vocês devem viver perdoando uns aos outros, como o Pai de vocês perdoam. É assim que vocês devem levar Deus a sério. Sem esse problema, que é uma afronta a Deus, o problema do templo. Jesus já resolve esse problema aqui e leva os discípulos a uma vida simples no Evangelho. Pergunta final, para a gente concluir: como levar Deus a sério? Ou seja, como não brincar com Deus? Bem, nós já respondemos com os 3 pontos, mas deixa eu tentar fazer uma síntese aqui de tudo isso aqui. Nós não brincamos com Deus, levamos Deus a sério quando Jesus, e somente Jesus, sem o templo, sem sacrifício, sem essa hipocrisia religiosa, quando Jesus é tudo o que temos e possuímos. Percebam que os discípulos saem com Jesus. Isso aqui é deixado de lado. Os discípulos seguem Jesus. A ideia é a seguinte: quando eles escutam Jesus, olha, façam isso, vivam assim, Jesus está dizendo: vocês só dependem de mim. E aqui eu quero encerrar, de fato, reproduzindo uma história contada por um pregador. Não sei se eu já disse aqui, mas se eu disse, vale a pena contar novamente. História fictícia de um pregador chamado Dick Lucas. Ela é contada por Timothy Keller no livro A Cruz do Rei. Ele cria um diálogo entre uma romana do 1º século, pagã, e uma cristã. E aí a mulher, a senhora romana, se aproxima da cristã e pergunta assim:
Onde é que fica o templo que vocês adoram? Aí a cristã olha assim e diz: nós não temos templo. O nosso templo é Jesus. Aí a romana pagã diz assim: mas e os sacerdotes sem templo? Eles trabalham como? Aí a senhora cristã diz assim: nós não temos sacerdotes. Jesus é o nosso sacerdote. Aí a romana pagã olha assim e diz assim: mas e os sacrifícios para aplacar a ira dos deuses? Porque sem templo, sem sacerdote, os sacrifícios. Minha senhora, nós não temos sacrifícios. Jesus é o nosso sacrifício. Jesus é o nosso templo. Jesus é o nosso sacerdote. E Jesus é o nosso sacrifício. Aí a senhora intrigada pergunta: mas que tipo de religião é essa? A cristã diz: minha senhora, não se trata de um tipo de religião. Se trata de uma pessoa, Jesus de Nazaré. Se queremos levar Deus a sério, não brincar com Ele, a síntese é: Jesus deve ser tudo o que temos e possuímos. Ele é suficiente para nós. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te pedimos mais uma vez a renovação do perdão dos nossos pecados. Contra ti pecamos, Senhor, e praticamos o que é mal aos teus olhos, e muitas vezes sob o disfarce da religião. Queremos te pedir perdão, portanto, por uma vida infrutífera muitas vezes. Não pode ser assim, ó Deus, porque o teu Espírito habita em nós. Fomos comprados por alto preço, estamos na videira e por conseguinte iremos dar frutos. O que nós te pedimos é uma vida espiritualmente mais acima da média, porque o Senhor mesmo disse que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira alguma seria possível nós herdarmos a vida eterna ou entrarmos no Rei. Nos ajude, Senhor, porque não é por mérito nosso, não é por mérito nosso, é por graça tua somente. Nos faça entender isso, mas não apenas entender isso, mas viver e experimentar isso. É em nome de Jesus que oramos. Amém e amém.